Jesus caminha conosco, não duvide. Eu fiquei pensando bastante sobre a diferença entre eu dizer não duvide e acredite. Eu poderia dizer Jesus caminha conosco, acredite, mas não. Eu tenho que dizer para você hoje, não duvide, Jesus caminha conosco. Porque todos nós acreditamos. Acreditamos, mas em algum momento duvidamos. Acreditamos, mas depois agimos como quem não acredita. Acreditamos, mas vacilamos. Hoje, nossa leitura, a nossa leitura bíblica aqui, guiada pela Bíblia 365, chega ao capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 13. É o texto onde aqueles dois discípulos, após a morte e a ressurreição de Jesus, dois discípulos voltam para suas casas em Emaús. Dois discípulos deixam Jerusalém, tristes porque Jesus morreu e porque a esperança deles acabou. E é um trecho muito famoso, bem conhecido, que Jesus aparece no meio deles. Jesus aparece no meio deles e começa a conversar com eles, perguntando que tristeza é essa aí. E é muito interessante perceber que Jesus caminha com aqueles discípulos tristes. Jesus caminha com eles. E eles já acreditaram em Jesus, mas agora eles duvidam. Eles têm tudo para acreditar que Jesus ressuscitou, mas eles duvidam. Eles estão caminhando, Jesus está caminhando com eles. E Jesus pergunta, o que é que aconteceu? E eles falam, você é o único que não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém, você estava lá e não sabe? E Jesus pergunta, mas o que aconteceu? Que coisas são essas? Conte para mim. E daí eles vão falando para Jesus o que aconteceu. E eles demonstram que têm todas as razões para acreditar. Eles dizem que as mulheres foram ao sepulcro, que as mulheres encontraram anjos, e que os anjos falaram para as mulheres que Jesus está vivo. Eles dizem que Pedro foi lá confirmar e realmente a pedra não estava mais lá, o sepulcro está aberto. Ou seja, tudo que as mulheres falaram, eles têm razão para acreditar, têm razão para acreditar através do testemunho de Pedro também. E mesmo assim eles estão voltando. Eles já tinham ouvido de Jesus que ele ressuscitaria, mas mesmo assim estão indo embora. E eles começam a explicar para Jesus, falando, se bem que as mulheres foram lá, se bem que os discípulos foram, E Jesus fala para eles, como vocês demoram para entender o que os profetas falaram, o que a lei fala. E Jesus então começa a explicar para eles tudo o que a Escritura falava a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, desde Moisés até os profetas, passa por toda a Escritura explicando para eles. E eles vão ouvindo, mas ainda não acreditam. Quando eles chegam na casa, Jesus se despede deles como se fosse continuar a viagem. E eles falam, não, fica aqui conosco, já está ficando tarde, nós já caminhamos aí algumas horas, agora fica conosco aqui, e Jesus fica com eles. E quando Jesus senta com eles, pega o pão, parte o pão com eles, eles veem que aquilo já tinha acontecido em algum outro momento, eles já tinham visto Jesus partindo o pão, então eles se lembram e percebem que é Jesus. Então Jesus some da frente deles. Eu passei por esse texto rápido porque ele é impressionante, ele tem muitas informações, nós poderíamos falar várias coisas a respeito dele, mas eu só frisei para você a dúvida, porque essa dúvida não acaba. Esses discípulos voltam para Jerusalém contando, vimos o Senhor. Vimos o Senhor. E quando eles chegam lá, eles já sabem que o Senhor já apareceu para Pedro. E eles estão conversando sobre isso. Eles encontram os 11 e começam a contar, e tem outras pessoas ali juntos, e começam a contar que viram Jesus. Jesus está vivo, Jesus apareceu. E nessa
alegria toda, Jesus aparece para ele. E o que é que o texto diz? Que eles duvidam, que eles acham que estão vendo um fantasma, que eles não acreditam, que não pode ser verdade. Jesus então se põe à prova, Jesus fala, olha aqui, olha a minha mão, olha os meus pés, olha as marcas, sou eu mesmo. Mas eles ainda cheios de medo, não acreditam. Até que Jesus então se assenta com eles e fala, o que vocês têm para comer aí? Eu vou provar para vocês que um espírito não come, sou eu mesmo. Eles não acreditam. Já era impressionante aqueles discípulos não acreditarem, né, tendo tantas razões que eles mesmos dão para Jesus para acreditarem. E mesmo assim, duvidam. Depois, quando estão todos ali, eles voltam à noite mesmo, correndo risco e tudo mais, né, de um caminho à noite, sem iluminação, sem segurança. E mesmo com tudo isso, com toda essa alegria, essa empolgação, o que você tem trazido aqui por Lucas para nós é que eles duvidam, deviam crer, mas duvidam. Essas pessoas andaram com Jesus, depois veem Jesus e duvidam. Tinham tudo para crer em Jesus, veem Jesus e duvidam. Jesus está caminhando com eles e eles duvidam. Jesus aparece no meio deles e eles duvidam. Jesus está comendo com eles, vivendo com eles e eles duvidam. Você percebeu como a Bíblia está querendo mostrar para mim e para você que os discípulos de Jesus, que têm tudo para acreditar em Jesus, duvidam de Jesus? Está querendo mostrar para nós que a nossa tendência é duvidar do nosso Mestre. Que o nosso coração tende a duvidar de Jesus. Essa é a nossa tendência. E Jesus continua caminhando conosco, falando conosco, se revelando a nós, abrindo os nossos olhos, mostrando pela Escritura que é Ele mesmo e que Ele está conosco e que todas as coisas que acontecem estão debaixo do controle dEle, que não há motivo para frustração, que não há motivo para desânimo, que não há motivo para tristeza, que não há motivo para choro, mas os discípulos continuam duvidando de Jesus. Jesus está comigo, Jesus está com você. E o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos pegando a nossa mala, deixando as ordens do Mestre para trás, deixando a comunidade para trás e voltando para Emaús? Será? Se for isso, mesmo nesse caminho que não deveria acontecer, Jesus está conosco. Jesus está conosco no caminho perguntando, filho, o que aconteceu? Conta para mim. O que aconteceu, minha filha? Conta para mim. E você pode achar óbvio, falar, não, mas como é que o senhor não sabe? Né? Todo mundo sabe. E ele está falando, conta para mim. Porque às vezes se você parar e contar para ele, você vai perceber que você tem motivos para acreditar que ele está com você. Você não tem motivos para duvidar. Ele está com você. Ele está comigo, Ele caminha conosco. Nunca nos abandonou, nunca. Nunca nos deixou vulneráveis, nunca nos deixou sozinhos, nunca nos deixou abandonados, não. Sabe cada passo, porque Ele está junto a cada passo, mesmo naqueles passos mais difíceis, mesmo quando o caminho é mais duro, mesmo quando está mais seco, mais empoeirado, Ele está conosco. Mesmo quando o sol está forte, Ele está conosco, caminhando conosco, abrindo os nossos olhos, trazendo a palavra, a Escritura que revela quem Ele é. É o que Ele está fazendo. Sabe o que Jesus está fazendo hoje? Mostrando através da Escritura que Ele está conosco. Assim como Ele fez com aqueles 2 discípulos lá, assim como Ele fez com todos os discípulos. E Ele vai continuar fazendo isso comigo e com você, mostrando que Ele está conosco. Então, não duvide. Não dê ouvidos a esse seu coração duvidoso. O meu também é. Olhe para Cristo, acredite em Cristo. Ele fala, eu estou com você todos os dias, acredite nele. Acredite que Ele está contigo. Ele está comigo, Ele está com você. E é por isso que nós estamos vivos, porque Ele está conosco. É por isso que continuamos caminhando, porque Ele está conosco.
Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele cuida de nós. Não duvide. Jesus está com você. Ele nunca te deixou, nunca te deixará. Caminhe firme, olhando para frente. Caminhe sendo guiado por Ele. Caminhe fazendo o que Ele mandou fazer, porque Ele continua contigo. Que Deus te abençoe. Que você caminhe firme e forte, hein? Espero poder continuar com você aqui a nossa leitura no próximo vídeo. Todo dia estou aqui, né, pela graça de Deus, se Deus permitir, continuarei trazendo um vídeo para você de meditação baseado na nossa leitura da Bíblia 365. A Bíblia 365 é uma ferramenta que eu estou recomendando, uma ferramenta que organiza a Bíblia trazendo 4 textos por dia, para que a gente tenha uma porção do Antigo Testamento, do Novo, um trecho de Salmos e de Provérbios todo dia. E você pode acompanhar a leitura, e se você fizer isso, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Vai ser uma bênção, um engrandecimento, né? Um enriquecimento para a minha vida, para a sua vida. Se você acompanhar essa leitura, todos os dias você tem um vídeo aqui que medita em um dos textos que você leu. Faço isso para ajudar você a entender a Bíblia melhor, incentivar você a ler a Bíblia. Espero que você embarque nessa comigo aí, para nós conhecermos melhor o nosso Senhor. Então até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Quer ajudar esse trabalho? Quer colaborar? Já sabe o que fazer. Deixa o like no vídeo, deixa um comentário aí, compartilha o vídeo com os amigos. Assim mais pessoas poderão ler a Bíblia conosco. Até o próximo então, se Deus quiser.